A data para o apocalipse financeiro global, onde as pessoas vão passar fome aos bilhões, chegou. E ela está mais perto do que você imagina, mais precisamente em 2028. Hoje a gente vai falar sobre o relatório que está balançando o mundo. Relatório divulgado pela Cetrine, chamado do Relatório do Apocalipse. Eu sou um dos primeiros aqui no Brasil que estou levantando essa lebre, mas vocês vão ver muitas pessoas importantes aqui no Brasil falando do relatório Cetrine, o Relatório do Apocalipse. Esse relatório mostra como que a gente vai chegar a uma crise econômica global tão forte em 2028, a ponto de pessoas passarem fome aos bilhões. O relatório traz uma visão um pouco diferente da situação. Ele coloca a pessoa em 2028 olhando para 2025 e tentando entender o que a gente fez de errado. E acredite, o principal causador, o estopim desse apocalipse foi o ChatCloud, o assistente aquele do computador que faz o serviço para vocês. Eu vou mostrar para vocês esse relatório aqui, vou trazer os principais pontos, não dá para fazer a leitura completa do relatório, afinal de contas são muitas páginas, mas eu já fiz uma leitura prévia e vou trazer para vocês o meu ponto de vista sobre o assunto, um resumo prático. Depois eu continuarei lendo aí durante o dia, amanhã eu trago o restante do resumo, mas é assustador e eu concordo com tudo isso, deixando bem claro que eu já venho. Quem está me acompanhando dentro da minha comunidade sabe que eu já venho preparando-me e também tentando preparar as pessoas para isso daí já há bom tempo. Em 2024, eu vendi a minha casa, me desfiz da minha casa porque eu tinha uma pequena parcela e eu vendi em 2024 alertando todo mundo. Foi em outubro de 2024 que eu vendi a minha casa, alertando todo mundo. Eu estou vendendo minha casa porque eu não quero ter um centavo de dívida, porque vai ser impagável. Se você tiver dívida, ela vai crescer tanto, porque elas são com juros flexíveis. A não ser que você tenha dívida fixa, aí beleza. Mas se você tem dívidas com juros flexíveis, elas vão crescer tanto que elas vão engolir todo o teu patrimônio. E eu me desfiz da minha casa em outubro de 2024 com esse argumento. Agora eu vou mostrar para vocês o que o relatório Cetrine traz e o quanto que isso é perigoso para a humanidade. Vamos compartilhar aqui a tela com vocês, só para que vocês possam ter. Eu vou deixar o link, obviamente, na descrição para que vocês possam ler também o relatório do Apocalipse, o relatório Cetrine. A visão aqui a ser passada é de uma pessoa que está em 2028, olhando para 2025, tentando entender o que aconteceu. E aqui a gente começa com a taxa de desemprego imprimiu 10% esta manhã. Olha aqui, ó. A pessoa está em 22 de fevereiro, de 22 de fevereiro de 2026 a 30 de julho de 2028. Uma surpresa positiva de 0,3%. O mercado vendeu 2% em relação ao número elevado e a redução cumulativa de S&P para 38% em relação às máximas de outubro de 2026. Ou seja, a gente está vendo aqui que o S&P 500 em outubro deste ano de 2026 estava lá no alto, no topo. Os comerciantes se entorpeceram. 6 meses atrás, uma impressão como essa teria acionado o disjuntor. Aqui é uma prévia do assunto, tá? E o assunto começa aqui, ó. Como começou no final de 2025, as ferramentas de codificação agêntica deram um salto na função da capacidade. Um desenvolvedor competente que trabalhe com a Cloud Codex, né? A Cloud Code, que é o agente aquele que está operando o computador sozinho. Agora pode replicar a funcionalidade principalmente em produtos e de médio porte. Galera, não vou ler o texto inteiro aqui, mas vou trazer o resumo para vocês. O que eles estão tentando dizer aqui? Que por conta desse Cloud Code aí, que é o assistente virtual que está operando o computador pelas pessoas, as empresas começaram uma demissão em massa. Então essa primeira introdução do texto aqui mostra que as empresas começaram a demissão em massa porque não precisavam mais de funcionários. Afinal de contas, o Cloud Code estava fazendo o serviço todo sozinho, que as pessoas precisariam fazer. E, obviamente, as empresas lucraram muito com isso, porque não precisaram pagar funcionário e tinham agora uma produção muito maior, porque a produção era totalmente sistêmica e automática. As empresas lucraram muito, mas o consumidor teve dificuldade no acesso ao produto porque estava desempregado, não tinha dinheiro para comprar. E as empresas começaram a amargar os estoques entupidos. E aqui a gente, na sequência aqui desse texto,
mostra que a inteligência artificial tentou, de alguma maneira, tomar conta desse cenário da indústria global para que diminuísse o impacto no consumidor final, mas acabou que fez o serviço tão bem feito que isolou o consumidor final. Tão bem isolado que não tinha nem como as empresas continuarem sobrevivendo. E aqui mostra passo a passo cada impacto, como que aquele impacto foi, aquela decisão inicial do Cloud Code e das empresas diminuir o número de funcionários. No período tal foi diminuída a quantidade X de funcionário, o impacto foi esse na bolsa, o impacto na economia geral foi isso, o impacto nos Estados Unidos foi isso. Os Estados Unidos decidiu tomar uma ação e fazer não sei o que, então os caras fizeram um relatório mostrando cada passo que eles dariam daqui para frente para tentar reverter o cenário que eles mesmos criaram. E o resultado final é que em 2028, em junho de 2028, o mundo está totalmente quebrado, colapsado, sem dinheiro para nada. As pessoas não têm dinheiro nem para pagar aluguel, estão morando na rua, a maioria não tem dinheiro para comer, não tem empresa, não tem mais nada, porque se não tem, as pessoas não têm dinheiro para comprar, porque a inteligência artificial tomou conta de toda a produção. As empresas também não faz sentido continuarem vendendo, não consegue funcionário, não consegue produzir, não consegue matéria-prima e as coisas viraram um preço absurdo. É assustador, cara. Esse relatório aqui é assustador mesmo. Vale a pena a leitura. Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês possam avaliar aí do ponto de vista de vocês. Mas eu já adianto vocês que a maioria dos grandes economistas do mundo estão concordando com isso. Assim, a galera que eu vi lá fora, lá no X, eu tirei esse assunto aqui do X. Eu vi que as pessoas estão realmente concordando que esse cenário apocalíptico da inteligência artificial deve de chegar em 2028. A galera que me segue agora vai lembrar do que eu falei, uma pesquisa que eu fiz em outubro do ano passado. Não, setembro do ano passado eu fiz uma pesquisa de quando que seria a próxima grande crise global. Por conta das 14 gerações de Cristo. 14 gerações antes, a cada 14 gerações uma coisa muito grande acontece no mundo. Eu fiz uma pesquisa, utilizei a inteligência artificial para me dar uma data aproximada de uma grande crise global. E a inteligência artificial me disse que começaria uma crise global em 2026, ela se aprofundaria em 2028, mas em 2030 seria o ápice dessa grande crise. Seria onde a gente estaria, uma raça humana estaria no fundo do poço. A inteligência artificial terminou me dizendo que o motivo dessa grande crise global que se aprofundaria até 2030 seria a própria inteligência artificial e a demanda por emprego esvaziada. E agora, um relatório desses. Então, diz aí para mim nos comentários o que você acha, tá? Se você tem algum tipo de preparação para isso, eu estou bastante tempo já me preparando para isso, bastante tempo. Tanto é que saí da cidade, vim para o interior, não gastei meu dinheiro com carros de luxo, essas baboseiras que não vão servir para nada. Não sou um daqueles caras preparados para o apocalipse, óbvio que não, mas também não sou um cara despreparado, né? Eu preciso continuar sobrevivendo e garantir a sobrevivência da minha família. Então, me encaminhei para que isso fosse possível. Mas e você? Você chegou a pensar nessa possibilidade? Você acha que do jeito que está? Porque a questão da inteligência artificial deve de ser pensado. Não é possível que a gente vá ver a inteligência artificial tomando conta de todos os empregos. Não tenha dúvida que professor não vai existir mais. É só se você é leigo demais para olhar para o cenário que a gente está vivendo agora e imaginar que vai ter professor daqui a 2, 3 anos. Zero necessidade de um professor. Tudo que vai precisar é de um projetor e um alto-falante. Pronto. A inteligência artificial sozinha vai fazer a lição de casa. Vai precisar de um monitor na escola para monitorar os alunos, para ver se eles estão sentados, se estão... Mas basicamente é isso, sei lá, não digo 2, 3 anos, mas pelo menos 5 anos, daqui a 5 anos não vai ter mais necessidade de ter professor, muito menos advogado, né? Imagina uma pessoa lá ter que se levantar para defender o cliente. Sendo que tu pode contratar uma inteligência artificial para fazer essa mesma defesa, com precisão milimétrica, porque ela tem a memória... Todas as leis, os códigos, os números, os protocolos, tudo na memória. Né? Então tem profissões que a gente é óbvio que não vai existir mais, cara. Tipo, tem umas que vão pendurar por muito mais tempo, tem outras que vão nascer agora que nunca vão se extinguir, né? Mas tem profissões que logo não vai ter mais. E como é que você enxerga esse cenário? Você nunca parou de se preocupar com isso? Eu sou o primeiro que está te levantando essa pulguinha atrás da orelha. Diga para mim aí nos comentários. Galera, Bitcoin.
eu tô otimista agora com o cenário aqui. Lembro, bom, não é segredo para ninguém, desde que começou esse período pessimista, a gente estava subindo lá 72. Falei para vocês que começaria um período pessimista, que a gente passaria 15 dias em queda e que nesses 15 dias a gente tinha a probabilidade de testar ali o 60k, mas que eu torcia para que não fosse perder o 60k, porque se perdesse eu poderia, a estratégia iria por água abaixo. Mas deixei sempre o meu ponto de vista para vocês, não acho que perca, mas eu acho que a gente vai testar 62, 60, alguma coisa, vai testar de novo ali. Bom, chegamos então em 63, né? Deixa eu ver aqui o valor exato, 62.800. Então acertei com relação aos 62. Eu estou otimista que esse daqui vai ser o fundo do poço. Um pouco, isso não vai mudar nada, deixando bem claro aqui que isso não vai mudar nada. O meu ponto-chave, desde que começou o período pessimista, eu comecei aqui, se você pegar meus vídeos aí de uma semana atrás, você pode pegar de segunda-feira passada, você vai ver que eu vinha falando isso. O meu ponto de vista é a gente se manter acima de 60. E eu achava que o toque seria em 62. Tá lá no vídeo de segunda-feira, sem ser essa segunda, a outra, tá? Sem ser de ontem, a outra. Por favor, assista. Antes de você me criticar, achando que eu estou tentando adivinhar alguma coisa, assista o vídeo de uma semana atrás para você entender. A gente estava lá em 69 e eu falei, olha, eu acho que a gente vai descer um pouco, mas eu espero que a gente não desça abaixo dos 60. No meu ponto de vista, o suporte vai ser 62 e tal. Beleza. Chegamos nesse ponto. Tá. O porquê que eu acho que aqui ainda é um ponto chave? Porquê que eu acho que a gente pode vir a evoluir a partir desse ponto aqui? Vou mostrar para vocês agora no gráfico aqui qual que é a minha pegada, tá? A gente tem uma divergência bullish aqui. Então o índice de força relativa apontando para cima e no mesmo período o preço apontando para baixo. Mas o que isso significa? O índice de força relativa é quem manda, tá? Então se ele aponta para cima, o preço está atrasado. Na verdade o preço deveria estar subindo. E como que a gente pode ter certeza disso? Olhando o passado, né? Se você olhar o passado, você vai ver. A última vez que bateu ali foi a mesma coisa, né? O preço apontava para baixo, o índice de força relativa apontava para cima no mesmo período, olha lá, no mesmo período. Eu vou traçar as linhas aqui para vocês verem. Ó. No mesmo período o preço apontava para baixo, o índice de força relativa apontava para cima e a gente saiu de 64 e fomos parar em 70, tá? Então mais ou menos o mesmo cenário que estamos vivendo agora, tá? Então eu espero que se repita. E acho que vai. Só que a gente ainda tem até semana que vem, mais precisamente até terça-feira da semana que vem, o mercado continua pessimista. Tomara que ele faça esse repique até uns 68 por aí, alguma coisa assim, e que se estabeleça como fundo ascendente essa região para que a gente não perca. Se a gente perder 60 mil dólares, aí esquece, aí a gente tem uma dor de cabeça muito grande pela frente, tá? Eu espero que não aconteça, mas como eu disse para vocês, isso aqui para mim não muda nada, literalmente nada. Tentar adivinhar o que vai acontecer no curto prazo, isso aí é só para mim poder pegar as operações de futuro. Eu não preciso, o algoritmo me diz os meus pontos de entrada, meus pontos de saída, eu vou pelo algoritmo sem problema nenhum. Então isso aqui não vai mudar nada para mim, tá? O que muda é não perder os 60k. Isso aqui sim, isso aqui, se perder eu tô lascado, se não perder eu tô feito. É isso, tá bom? Deixando bem claro que às vezes a galera, tu errou porque tu falou 60.800 e chegou em 60.850, tu errou por 50. Às vezes acontece isso, né? A galera também, pô, os novatos, né? Começaram agora, encher o saco aí. Mas, então para mim o que me importa é não perder os 60, mas trazendo uma análise aqui de curto prazo para vocês, isso aqui é mais achismo, essa de curto prazo que eu falei hoje, olha, aqui a tendência, o índice de força relativa aponta uma coisa, o preço aponta, isso é uma análise de curto prazo, para saber o que vai acontecer, tipo, até o final de semana, curtíssimo prazo. Se eu acertar, beleza, se eu não acertar, não tô nem aí, não vou ir por ela, eu vou sempre pelo meu algoritmo aqui, né, que me traz os meus pontos de entrada, meus pontos de saída. Mas o que me importa mesmo é não perder os 60k e subir, daí eu vou estar bem. Se perder, eu tô lascado. Tá bom, galera? Por falar em operações de curto prazo e algoritmo, você pode participar.
Convido você mais uma vez a participar da minha sala 3, tem link na descrição, você vai gostar, você vai receber isso tudo que eu falei para vocês durante o vídeo, e essa prévia do cenário apocalíptico para 2028, que eu já vinha alertando a galera que está comigo desde 2024. Desde 2024, alertei todo mundo, olha, não é momento de você se endividar com carro, não é momento de você se endividar com casa, você tem que sair fora disso daí. É mais fácil você ter o teu dinheirinho rendendo na Selic, por enquanto, por incrível que pareça, eu não sou a favor da Selic, porque eu acho um desperdício de potencial, mas eu sempre deixei claro, ó, é mais fácil você deixar o teu dinheirinho rendendo na Selic ou deixar em BTC do que você querer se endividar com casa e carro agora, porque você vai pegar uma parcela flexível, você não vai pagar mais. Você vai chegar um período aí, daqui uns dias, aí, uns anos aí, você não vai conseguir pagar. Porque a gente vai entrar numa espiral infinita de inflação. Foi imprimido muito dinheiro, não tem como isso continuar assim. Então, se você estivesse comigo na sala, você já estaria esperto com relação a isso. Mas dá tempo ainda, tá? Tem link aqui na descrição, sala 3, vem com o Bruxo te ajuda, tamo junto. Bom dia pra vocês, bons negócios aí.